Pedro, vamos falar de futebol? Vamos a isso. Tu cobriste, entre aspas, eventos ao vivo, grandes eventos Certo, ao vivo. muitos. Qual é aquele que mais te marcou? É o primeiro? Não, Euro 2000. Todas as pessoas me dizem que eu sou demasiado sério. Eu diria que sou um bocadinho desconfiado, é um defeito que eu tenho. Mas que quando me conhecem que é mais fácil. Champions ou Mundial? Isto é a parte de Daniel Oliveira do programa. Apaixonei-me por o futebol da Arrigo Sacchi da mesma forma como me apaixonei pelo Barcelona de Cruyff. Ganda Cruyff. Sabes, eu percebi tarde que mudar faz bem. É. Que mudar faz bem. Aquele que te arrepia, por exemplo, negativo ou positivo, aquele que se pensares agora te arrepia todo. 2000, a mão do Abel. Pedro, vamos falar de futebol? Vamos a isso. Boa. Malta, eu estou aqui com... eu vou chamar um histórico, que é para não chamar dinossauro. Velho. Histórico da televisão, histórico do futebol. Pedro Sousa. Pedro Sousa é videojogos. O PES. O PES, a ganda PES. Gosto tanto. Olha, eu gosto. Sabes que é engraçado? Eu reconhecia-te muito mais, obviamente, que eu reconheço a televisão, mas reconhecia-te muito a voz do PES, mas também da narração, do jogo. Da rádio, sim. Rádio. E inicialmente, quando começasse a aparecer mais, eu comecei Era bem mais tranquila essa fase na minha vida. Era isso que eu te ia perguntar. Nessa fase da tua vida era muito mais sobre o futebol puro, era muito menos sobre o mediatismo da televisão? Não é só isso, quer dizer, o futebol, vamos lá ver. Eu sei que neste fórum gostas muito de falar do futebol e do jogo, eu acho que isso é o mais importante e eu próprio quebrei uma linha dos meus últimos anos de comentário desportivo, mas vamos ao início. Se vocês, os mais novos, pensam que isto está pior agora, não está. Na década de 90 foi pior. E portanto, eu comecei na Rádio Renascença em 1988, e portanto asseguro-vos, não é mentira nenhuma, investiguem, que as coisas eram bem piores e se falava, não havia internet. Pois, mediatismo. Não havia tanto mediatismo, não havia estes fóruns, não havia os blogs, não havia, enfim, os YouTubes e por aí adiante. Mas, se eles existissem, há sempre o mais, não é? Eu creio que estaríamos aqui a falar de uma coisa completamente diferente. E, portanto, enquadrando esse momento, quando ouvias a minha voz e ia tranquilamente ao supermercado e por aí adiante, era nesse aspecto bem mais tranquilo. Eu sempre pensei que faria a minha vida profissional, se não toda a classe toda, na rádio. E as pessoas só muito remotamente me conheciam quando entrava num café e pela voz, lá está. Pela voz, é isso. Pela voz. Mais tarde apareceu o PES, que ajudou muito na comunidade dos mais jovens. O PES é muito bom. Sim, mas vocês não fazem ideia do que é gravar aquilo. Aquilo são dias e dias de gravações. Principalmente o primeiro e o segundo foi incrível, porque não havia versão portuguesa. Na altura filo em Londres. Agora já é tudo feito em Lisboa, mas na altura filo em Londres e foram 8 dias non-stop, 10, 12 horas por dia. A primeira vez, porque para se ter uma ideia, digo isto muitas vezes quando vou a faculdades ou em algumas conferências e por aí adiante, que fazem-me sempre essa pergunta do PES e por aí adiante. E na realidade, por exemplo, Cristiano Ronaldo deve ter dito já mais de 700, 800 vezes em tonalidades diferentes. Messi, a mesma coisa. Isso. E outros nomes. E depois há outro, vai descer, não é? Há outros são 3, 4 vezes, 5. E aqueles nomes esquisitos? É giro porque eu engano muitas vezes, lá está, engano muitas vezes, depois eles vêm para trás lá do Japão, dizem, não é assim, é melhor dizer assim, e pronto, e lá fazemos outra vez. Olha, sabes que é engraçado, tu, pela tua voz, eu sou um grande fã de rádio, já disse aqui várias vezes, eu adorava Jorge Estrela, adorava essa malta do relato, acho que dava-te visualmente o jogo, se calhar até muito mais emocionante do que o jogo realmente, um Rio lá Penafiel, quase que parecia uma final da Liga dos Campeões. Eu não sou muito favorável a isso, sabes? Não és? Mas é verdade, não sou favorável de mistificar, de transformar uma coisa em realidade em qualquer coisa na China. Né? Na rádio é um bocadinho isso, sim. Aquela bola, é muito perigoso e depois vais ver o jogo e aquilo volta a meio campo, 2 passos, um para o lado do outro. Lá está, no final da década de 80, quando eu comecei, e na década de 90 era mais fácil porque não havia jogos assim tão televisionados e com 15, 20, 30 câmaras, não é? Sim. Quando havia era resumos e aquele passou ali a arrasar o poste
às vezes era 7, 8, 10 metros. Mas eu estava a dizer, gosto muito da tua narração e sou um grande fã, entre aspas, do Luís Freitas Lobo, eu sou um romântico do futebol, o Luís Freitas Lobo é um romântico no seu extremo. Mas não tropo. Tive aí uma conversa fantástica com ele sobre futebol. Eu ouvi. Muito fixe. Olha, tu cobriste, entre aspas, eventos ao vivo, grandes eventos ao vivo. Muitos. Qual é que é aquele que mais te marcou? É o primeiro? Não, Euro 2000. 2000? 2000, porque eu digo isto publicamente, sem menosprezo nenhum, para a geração de ouro, para mim a geração de ouro é de 2016. Sim, claro, é que ganha. É que ganha. Lamento para aqueles mais puristas do futebol. Outra coisa é dizer qual foi a seleção que eu vi com estes dois, que eu mais gostei de ver. 2000 e depois 2000 e depois 2000. Melhor que 2004, melhor que 2006. A seleção de 2000 tinha tudo. A França era tudo e mais um bocadinho, porque era melhor. Era melhor. Olha, o Abel diz que não é mau, o Abel diz que aquilo ele está a cair. Não, o Abel dirá o que ele quiser, mas claro que é mau. É mau porque ia ser gol, senão não. Ele diz que está a cair, que o Vitória saiu mal e coisas. Sim, houve ali uma conjugação de fatores e ele até podia ter dado o gol da vitória uns instantes antes. É antes, não é? Logo no lance antes, não é? Agora, aquela seleção era fantástica porque, não sei, porque também se conjugou ali uma série de jogadores em aquilo que eu no relato dizia que estavam em ponto rebuçado. Sim, que é uma expressão que eu utilizava muito. Sei lá, o Figo, desde logo, que foi bolador nesse ano, mas o Rui Costa, João Pinto, esses três eram incríveis. Depois deu-se ali uma transformação do Nuno Gomes, que era para não jogar. Forte, não é? Nuno Gomes era o terceiro. Sim. O Pauleta estava castigado no primeiro jogo e o Sapinto lesionou-se nessa semana. Sim. E portanto o Nuno Gomes avançou e não saiu mais. Pareceu muito bem, não é? Sim. E depois tínhamos para a Inglaterra. Incrível. E tínhamos dois centrais que estavam na planeta. Centralões, não é? Jorge Costa e Fernando Couto estavam incríveis. Dávamos a luz de jogar com um duplo pivô, não é? Sim. Tínhamos 4 para jogar em 2. O Paulo Sousa, que era o mais interessante. O Paulo Sousa estava numa fase difícil de carreira, não é? Estava numa fase muito lesionada. Jogou muito pouco, não é? O Paulo Bento, o Vidigal e o Costinha que jogaram. Costinha jogou muito. Costinha, aquele golo contra a Roménia. Também se conjugaram ali uma série de fatores, não é? O primeiro jogo é épico, o segundo é com um bocadinho de sorte, porque eu acho que o empate era o resultado mais. E a partir daí foi incrível. Jogavam muito. Sabes que o terceiro gol do Nuno Gomes, se me perguntarem, o momento mais incrível da minha vida no futebol é o comentário do Paulo Catarro. Quando o Nuno Gomes faz o terceiro golo, o Paulo Catarro, aquela forma como ele relata o jogo, relata o terceiro golo, e o passo do Rui Costa, a bola está a saltar, e eu pensei que o Nuno Gomes ia meter a bola nas quintas para trás do estádio, e ele mete a bola, brutal. Grande gol. Essa seleção jogava muito, e visto ao vivo esse jogo foi incrível, porque, vamos lá ver, à volta das seleções inglesas há sempre muito marketing também, não é? Faz parte. Mas essa seleção tinha jogadores muito, muito interessantes, fortes fisicamente, depois tinha o Beckham, que era sempre o Beckham nessa altura, não é? E era o Scholes, o McManaman. Sim, Scholes, McManaman, tinha creio que o Sol Campbell e o Tony Adams, a centrais. O David Seaman, que por acaso David Seaman na baliza. Era uma equipa inglesa que não ganhou nada, como outras tantas, não é? Sim, como tantas, eles são quase todos assim. Tu, assistir ao vivo... Como jornalista, que na altura trabalhavas como jornalista, é diferente do que como adepto? Ou nessa fase é tudo igual? Muito, muito diferente. Ou seja, estás a perguntar entre o jornalista, o homem do comentário e o adepto. Dentro do estádio é diferente para quem é adepto e para quem é... Eu falo para mim, ver a final da Liga das Nações em 2019 como adepto, vibrei. Eu nunca vibrava por um gol de Portugal, mesmo de Portugal dentro do estádio, nem pouco mais ou menos. Não. Estava a ganhar, sim, sempre, claro. Mas outra coisa é levantar-me e abraçar, que é coisa que não se pode fazer agora, não é? Não. E portanto, na final da Liga das Nações, experimentei como adepto e realmente não tem nada a ver, quer dizer, o que se diz daquilo. Tu concordas que tens um bocado quase dupla da personalidade, entre aspas? Tu quando estás a narrar um jogo, eu acho que és bem emocional, tipo, e mostras, e que se calhar por causa do história de rádio. E depois, no teu registro, mais fora disso, parece-me seres mais brincalhão, mas sempre nesse registro meio sério. Sim, todas as pessoas me dizem que eu sou demasiado sério. Eu diria que sou um bocadinho desconfiado, é um defeito que eu tenho. Mas que quando me conhecem, que é mais fácil.
mas faz parte, quer dizer, como é que é? Burro velho já não aprende línguas, não é? Portanto, com 51 eu creio que já não vou a tempo de mudar muito, nem quero o perfil. Muitas vezes é uma defesa, sabes? O futebol a indústria é complicada, não é? Muito. Como outras. Agora, eu não faço não entro na fila daqueles à porta que o futebol é que é tudo mau. Não, claro. É igual às outras atividades. Claro. Sim, eu trabalho no mundo corporativo, né? Eu trabalho para a MESC. As coisas também não são fáceis só porque não é igual. É igual. Olha, Champions ou Mundial? Isto é a parte de Daniel Oliveira do programa. Não, mas vamos ver. Champions, porque vemos todos. Vemos o Mundial. Sabes, eu sou um defensor do Mundial a meio da época. Eu acho que se tivéssemos vamos ter no Qatar, não é? Tudo indica. Se tivermos um Mundial a meio da época, acho que vamos ver muito melhor futebol. Sim. Vamos potenciar muito mais jogadores e provavelmente apaixonar-nos mais pelo jogo. Ou mais ainda. Agora chegando a junho, julho, aquilo já é tudo... Esforço, não é? Não é só esforço. O esforço é sempre, mas se fizeres um rewind, eles levam até aos limites e muitas vezes não somos justos com eles. Sim. Os últimos instantes, a forma, quando o árbitro apita, o fácias, o semblante deles, é incrível. E isso não acontece em novembro, dezembro, janeiro, não é? Não. Tu és talvez da malta do futebol. Eu sei que vocês têm todos muito bons relacionamentos, ou têm muitos bons relacionamentos com a malta do futebol, mas tu és um tipo que que se está muito bem com muita malta do futebol, com muitos jogadores e com muita malta que anda aí a trabalhar. Amigos tenho poucos, mas sim, dou-me bem. Dás bem, por isso é que eu usei a palavra dar bem. Mas isso também te ajuda a compreender um pouco melhor o lado deles, porque nós às vezes também somos muito, como adeptos, somos injustos, não é? Isto é só pedir. Achamos que eles têm que estar sempre a dar tudo conhecendo alguns deles e falando com alguns deles, ajuda-te a também ser mais compreensivo quando fazes o teu trabalho. Eu acho que não é só isso, sabes? A idade também ajuda. E por outro lado... Eu não posso ficar mais velho, pá. Sim, não. Não acho que isso ajuda a todos. Mas por outro lado, ter estado numa fase da minha vida também junto a eles, percebi que não é fácil, como não é nenhuma atividade. E portanto, e nessa altura, é verdade que estendia, diria que a minha rede não é de contactos, mas conheci muita gente ligada ao futebol e não só. Isso foi porque eu durante muitos anos, quando fazia relatos na Renascença e o programa Bola Branca, que foi durante muitos anos, eu creio que sou um grande fã de Bola Branca, pá. Da rádio, as pessoas conheciam, mas não me conheciam. Isto é, era o contacto telefónico e já está, não é? E portanto, depois as coisas evoluíram um bocadinho. Perceber o lado deles é importante. Eu acho que não podemos avaliar as coisas nunca sem perceber o lado dos treinadores, dos jogadores e dos dirigentes. Porque há os bons e há os maus, como em tudo. E, portanto, tomar decisões é sempre o mais difícil, não é? Claro. E a tomada de decisão do jogador, a tomada de decisão do treinador quando os escolhe e quando os treina, e a tomada de decisão dos dirigentes. E, portanto, perceber isto tudo acho que ajuda um bocadinho. Mas é um processo lento também. Um bocadinho como o 11, é um bocadinho lento. Olha, o 11 é bom, não é? Eu acho que sim. Acho que em 8 meses era difícil pedir mais. Eu próprio, na altura, quando fui desafiado, que foi um namoro longo, mas que me deixou um bocadinho, ou muito, entusiasmado com o facto de mudar um bocadinho o meu mindset daquilo que andava a fazer e da forma como fazia. E, portanto, um bocadinho falar mais do jogo, lá está, falar mais dos jogadores, falar mais dos treinadores, dar-lhes protagonismo. Olha, hoje o que está generalizado, liga na televisão, imagina só, que é o que nós estamos aqui a fazer por Zoom, o que outros estão a fazer por Skype, por WhatsApp Live, por, eu sei lá, o House Party, ou seja lá o que for. Hoje as televisões generalizaram esse tipo de contacto com as pessoas. O 11, em agosto, começou assim. E na altura, ai Jesus. E, portanto, foi uma das coisas que nós... Porquê? Porque era mais fácil de chegar a eles. Claro. E é tanto mais fácil de perceber
que os protagonistas, mesmo o 11 nasceu como plataforma de conteúdos e não apenas como um canal de televisão. E nasceu também para que no final do dia, e essa é a pretensão da Federação, que existam mais meninos e mais meninas a praticar o jogo, a jogarem futebol. E isso tem acontecido, o número de praticantes tem subido. Muito incidência nas mulheres, ainda bem, nas meninas. Claro. E é mais fácil tê-los ao vivo da Roménia, da Rússia, da Turquia, do Brasil, por WhatsApp Live, do que por outra circunstância qualquer. Ligar um satélite ainda é muito caro, mas vai ser mais barato a partir desta crise, não tenham dúvidas. Sim, sim. E, portanto, isso aproxima a comunidade. E eles percebem que ali têm, não é um abrigo, mas percebem que ali também não estamos a defendê-los no sentido, há a crítica do jogo bem, do jogo mal, do que pareceu bem, do que pareceu mal. Agora, outra coisa é perceber que ali é a casa deles. Claro, é isso. E eu acho que é um bocadinho esta cultura, agora vai demorar tempo. Olha, eu vi quando o Cristiano ligou para estar contigo, não é? A falar no aniversário dele. E a forma como o Cristiano fala é aquilo que eu sinto em relação ao Canal 11, é que a malta da bola sente-se, se calhar, eu diria até um pouco quase pela primeira vez, quase em casa, num programa de desporto. É um bocado isso. Não é fácil, porque muitos deles não ligam muito a este tipo de programas. E o 11 é muito isso, não é? O Cristiano demonstra exatamente isso, que aquilo é quase uma casa para eles. Sim, o Cristiano fez-nos essa surpresa do dia de anos dele, foi incrível, mas eu quero aqui recordar que ao mesmo tempo que temos ali o Cristiano, temos um jogador do Vila Real ou do Cerveira, que já lá passaram. Não é só estrelas, Não é só estrelas. É evidente que o Cristiano, o Nani, o Quaresma, todos aqueles que lá passaram, os treinadores todos, nós começamos com uma coisa, as pessoas já se esqueceram, mas juntamos Laje e Kaiser. Pois é. Olha, que dois senhores na comunicação. Sim. No futebol jogado depois é diferente. Mas podemos ir a isso se quiseres também. Vamos lá. Mas é um bocadinho isto que é sentirem. Começamos com Kaiser e também com Laje. Passado uns meses entrevistamos Sérgio Conceição eu não chamo de entrevista, uma conversa. No balneário do Porto, como fomos a inúmeros balneários do Vitória com o Vieira, eu sei, quase todos nesta fase agora que estamos a viver, todos os dias temos jogadores em direto, e isso é muito, eu nem diria gratificante, mas é eles sentirem que tu definiste bem, que esta é a casa deles, e que aqui se podem sentir bem, que são bem-vindos, e portanto, mas isto é um caminho longo para as pessoas, para os adeptos, atrás deles, também se fixarem muito no 11. Sentes que depois de ter estado uns anos valentes a fazer o mais transferências e o mais bastidores, que é um registro completamente diferente, que isto é quase para ti, eu não diria voltar a um futebol onde tu começaste, mas muito nessa onda de voltar ao futebol mais puro, voltar a muito menos do que é o futebol de negócio. Nunca tinha estado neste registro, Rui. Não há aqui um regresso porque, volto a dizer, lembras-te como começamos? Sim. A década de 90 foi muito pior. Pois. Portanto, é verdade, eu não me lembro disso. Pois, já nem me lembro da quantidade de programas da Bola Branca que abrimos com escândalos e com casos e com... Opção. Não houve... E casos de arbitragem e sei lá, 30 por uma linha. Portanto, não há aqui na minha carreira, e eu hoje já não sou jornalista, mas não há aqui um regresso a nenhum passado. Há, por um lado, a conjugação de vários fatores e a minha também. Eu hoje sei convictamente que isto foi o meu caminho certo. Eu gosto sempre de tomar decisões. Boas ou más, gosto e não me arrependo. Porque unir é que não é bom para ninguém. E, portanto, não houve aqui regresso nenhum ao passado, houve um novo registro que não é só o meu, é de muita gente que está no canal envolvida neste projeto. Portanto, uns mais jovens, outros menos jovens, como eu, outros com nome feito, outros jogadores que encontraram ali também espaço para comentar, treinadores que vão passando por ali, sabes, uma das coisas que mais
mais gozo me dá é perceber que muitos treinadores que estavam ali estão hoje empregados e bem empregados e com bom trabalho, e outros vão seguir, calma. Porque dá exposição, não é? Percebe-se, Não é só exposição, percebe-se que aquela gente, poderá haver exceções, eu concordo. Agora, ao existir liberdade para o pensamento de cada um, é mais fácil que eles tenham essa exposição. Agora, eles é que fazem por ter essa exposição. Claro. Não é o canal. É com conteúdo, não é? Não é só exposição, é exposição com conteúdo. Sim. E depois também, muita gente com opiniões do jogo, se quiseres, completamente antagónicas. Eu acho que isso também ajuda. É, altamente. Olha, e narrar futsal, pá? Fiz é difícil, não é? alguma coisa. É completa. E hóquei em patins, nem queres saber. Fizeste hóquei em patins, não faz lembra. Eu vi futsal, Portugal, pá, eu acho que foste tu que fazes, eu acho que é com o Rui Pedro Brás. Fizemos jogos de Portugal, sim. Portugal no Mundial, não é? No Mundial Europeu? Não, no Mundial não. No Europeu, talvez? Fiz jogos em Portugal de qualificação, já não me recordo. E depois fiz também, pá, aí uns 15 ou 20 jogos da Liga de Futsal. É completamente diferente. Aquilo é quase relato. Sim, e o hóquei ainda é pior, não é? O hóquei ainda é mais... eu acho que eu cresci, miúdo, na altura rádio comercial, fazia os relatos de hóquei em patins quase todos os dias quando havia jogos, não é? E portanto, com o Abel Figueiredo, com o Fernando Correia, com o Estrelo, com o David Borges, eu cresci a ouvi-los, e ouvi-los, o Fernando Emílio, a relatar hóquei. E o hóquei é talvez o desporto. É talvez não, seguramente. A gente não vê a bola na televisão, ou quase não vê. Sim. Então, ele dizer, foi um grande golo, não, quem está no pavilhão é que vê bem. É o único desporto perto televisivamente, eu acho. Vê-se pior, não é? Vê-se uma vez a bola, não é? Sim, portanto, ou vês muito pouco a bola. Mas é emocionante o relato do hóquei em patins. Mas também fiz handball, fiz os relatos da seleção portuguesa de handball no Mundial em Portugal. Pois eu só não fiz dressagem. Não, isso não me lembro. Eu acho que no hockey estava aqui a tentar lembrar se me lembra de ouvir a tua voz, porque tenho que tentar criar uma imagem que depois me liga à voz. Não me lembro. Lembro de futsal, claramente, lembro de futebol, lembro de rádio, Lembro-me que o Mundial de Handball começou em Viseu, fizemos os jogos todos na Renascença e depois o último jogo de Portugal foi na Pó de Varzim, ou assim uma coisa. Mas já foi há muitos anos. Sim. Olha, quando é que entraste na Sport TV? No início. Como diria o outro, a fazer as contas, mas passado um mês ou dois. Fiz ali um interregno no pai de 6 meses ou 7 e depois regressei e fiquei até 2011. Eu ontem, acho que foi ontem, falava com o Miguel Pratos, falávamos do Desporto 2, eu era um grande fã do Desporto 2, aquele começava. E ele chega ao Sport TV depois de mim. Mas também chegaram todos ali numa fase em que a Sport TV criou um conceito que antes era muito na RTP, no Desporto 2, o Domingo Desportivo e aquilo que estava-se a criar. A Sport TV muda completamente a forma dos mídias no desporto, não é? Pelo menos em Portugal. No início sim, foi uma pedrada no charco, porque não era só os conteúdos nossos, os nossos jogos, nem tão pouco as modalidades, era também, o primeiro jogo que fiz, lembro-me que foi o Manchester United qualquer coisa, já não me lembro do adversário, sei que acabou 4-0, que o ataque era do Dwight York e Andy Cole, jogava o Beckham e o Giggs, e eu estava maravilhado a fazer aquilo, porque eu acho que isso foi democratizar o futebol. A Sport TV, se quiseres, naquela altura, com acesso a todas as ligas, ou as ligas que tinha, as melhores, democratizou o futebol. E aquilo que de vez em quando, viva o velho, a RTP transmite a final da Taça do Rei, ou a SIC, teve durante muito tempo também jogos do estrangeiro, mas não dando aquela... Sim. Quando chegou a Sport TV, não, a coisa ficou democratizada, víamos realmente os jogos. Eu sinto falta do Gabriel Alves, vou-te dizer. Mas... Já não estou com ele há uns anos, mas é uma grande figura. Sinto muita falta do Gabriel Alves. Mas ele continua a fazer jogos, atenção. Sim, mas para Angola, creio que para Angola, mas era muito, o Gabriel Alves era a Premier League e a forma como ele falava daquilo, aquilo é a minha infância. Olha, tu que não falas muito disso, qual é que é o futebol que tu gostas? Pá? É o futebol romântico? Tu não falas muito do jogo, pá. Não, falo. Aí é que está. E não vão dizer porque é ser democrático. Tu lembras do Milan da Arrigo Sacchi? Não te lembras? Lembro-me imagens, vídeos e ouvi falar. Tu achas que hoje era possível elogiar-se como se elogiava na altura o Arrigo Sacchi? Não. E tu achas que daqui a 20 anos é possível elogiar aquilo que se elogia hoje do Barcelona, ou do Guardiola, ou aquele tipo de jogo, ou o tiki-taka, seja o que for? A posse? Talvez não. Talvez fique mais vertical daqui a... E portanto, eu apaixonei-me por o futebol da Arrigo Sacchi da mesma forma como me apaixonei pelo Barcelona de Cruyff.
Ganda Cruyff. Como me apaixonei pelo Mourinho no Porto e nos primeiros anos de Chelsea, era incrível a forma como jogava. Como gosto agora de Klopp. Agora tu rock and roll, não é? O futebol rock and roll? Não, dir-me-ás, tipo de futebol. Eu gosto é de ver bom futebol, quero lá saber se a bola sai do guarda-redes e dar 25 toques ou 50 toques até chegar à baliza e é golo. Sim, o objetivo de futebol é meter a bola dentro da baliza. E se faz uma jogada em 3, 4 toques e faz um golo, eu gosto de ver, peço desculpa, mas tanto gosto de cozida à portuguesa como bacalhau à brás. Não, mas é verdade, é rigorosamente verdade, sabes, Rui? Porque eu não gosto de fundamentalismos. Nunca, nem na vida e muito menos no futebol. Não há tempo para isso. Futebol, como se está a ver, parou, como outras modalidades. É a coisa mais importante das menos importantes para as nossas vidas, não é? Sim. Pois, e não gosto de fundamentalismos que só é bom isto. Não. Experimentem outra coisa. Se não viram o Milan da Arrigo Sacchi, olha, o Lobo era bom, o Luís era ótimo para falar sobre isso. E como ainda no outro dia vi uns resumos, não sei onde, que me mandaram, dos lances de Maradona no Mundial de 1986. Sim. Por amor de Deus. Não, é incrível, quer dizer, e portanto e o documentário Futre? De quem? Do Futre? Do Futre. O Futre gostava muito. O primeiro jogador com que, lá está, visualmente aos meus olhos, era Chalana. Chalana, sim. Também era craque. Chalana era... Craque sou eu. Não, vamos lá. Se o Chalana aparecesse agora, eu não gosto muito do X, ou se o Nabil aparecesse agora. O Chalana, era incrível. Sim. Depois houve um outro jogador que eu tinha idade também, que passou pelo Sporting, passou 6 meses pelo Sporting, de quem eu disse, isto é que é bom. Era um tipo maliano chamado Salif Keita. Incrível. Vejam no YouTube. Salif Keita, ok. Salif Keita, dos melhores estrangeiros que passaram de sempre no futebol português. Foi só 6 meses e depois foi ministro no Mali, jogou no Marselha e por aí adiante. Querido tanto de futebol como outra coisa qualquer, se calhar. Encanta-me os jogadores que driblam, que fazem coisas bonitas, mas insisto muitas vezes nisto, que hoje existe uma corrente que está enraizada, que eu acho bem, do futebol da posse, ok? Últimos vencedores da Liga dos Campeões Europeus, que é a coisa mais importante. Liverpool, estamos de acordo? Real. É? Sim, claro, estamos de acordíssimo. E houve algum desses? Não. Não, mas é isso que eu te dizer. Porquê? Mas eu gostava de saber porquê. Porque eu gosto de ver o City jogar. Mas gosto muito de ver o City jogar. Eu fui ver a final da Taça de Inglaterra a época passada, em 2019, para ver o City jogar. Sim. Eu gosto muito de ver. Mas às vezes não é pragmático, sabes? Às vezes perde ali um bocado. Pois, não sei. Não sei. A tua pergunta, gosto de tudo. Eu ia te dizer, sabes, por exemplo, eu sou um grandíssimo fã, até porque vivo na Holanda e portanto bebo ainda mais Johan Cruyff, escola Cruyff, ainda antes, Rinus Michels, Holanda, Laranja Mecânica, Cruyff e aquela escola de futebol total. Eu acho que Rap, Cruyff e Rosenbrink, já ouviste falar? Sim, eu gosto. Eu acho que é esticar um bocado, comparar Guardiola, Luís Henrique ao futebol do Cruyff. Estou a cometer um erro crasso, mas eu acho que o futebol Cruyff é mais eficaz. Mas como é que ganhou uma final europeia? Com um pontapé a 30 metros da baliza. Claro. Paraste? Claro. Ele é o maior e foi naquela fase, era incrível o futebol do Cruyff, mas ganhou uma final europeia. Creio que há Sampdoria, em Londres, com um golo a 30 metros de bola parada do Koeman. Claro. Não teve nada daquele futebol que nos apaixonamos. Não. Portanto, por isso é que eu gosto do jogo. Claro. É que nos surpreende. Claro. Está bem, mas eu, por exemplo, olha, eu vou dar exemplo, eu adoro o Atleti, adoro Simeone por tudo aquilo que ele é no futebol, pela forma como ele traz a malta, os colchoneros e aquilo tudo à volta dele. Mas, por exemplo, vejo às vezes um jogo do Atlético contra o Levante e aquilo é uma seca. Se vejo um Atlético jogar contra um Barcelona em que tu percebes que o gajo vai atacar a qualquer altura, é o que o Liverpool... Portanto, mesmo o futebol atlético, eu acho que depende um bocado do contexto. Há alturas em que me entedia imenso e há outras em que tu vês o Liverpool a jogar e dizes, olha, o Simeone vai arrebentar com ele rápido, vai ser já. Viste, lá está. Por isso é que estás, vês um bocadinho ao meu encontro, que é, gostas de ver das duas coisas, não é? Sim. De Simeone, eu acho que só se fará justiça a Simeone quando ele sair do Atlético Madrid. Sim, acho que sim. E tem que se fazer justiça ao Simeone como ele pegou no Atlético Madrid e o que era o Atlético Madrid a nível europeu.
Eu acho que isso basta. Kika e por aí fora não tem comparação, não é? Sim. Agora, se tu me perguntas, gosto de ver o Atlético jogar? Não. Claro. Se gostei de ver a forma como eles reagiram em Liverpool, gostei. Sim. Gostei muito. E é difícil ficar indiferente. Claro. Agora, dir-me-ão muitos, é com sorte. Sim, mas a sorte deles já aconteceu muitas vezes nos últimos anos, não é? Neste tipo de jogos. Pois. Olha, gostas de Klopp? Vamos esquecer o futebol do Klopp, mas o Klopp como personagem no futebol, achas que é diferente dos outros? Ele próprio criou uma imagem, não é? Ele nisso foi muito, muito esperto. Como outros treinadores criaram à volta deles uma imagem, não é? E isso eu acho que não foi jogador por aí além, não é? Não, razoável. Os últimos campeões da Europa, o Zidane foi um grande jogador, um dos melhores da história do jogo. Sim, sim. O Klopp não foi, o Mourinho não foi, houve outros que não foram. Agora, ele criou uma imagem, gosto da forma dele, depois ele tem não se coíbe de dar opinião, que é uma coisa que eu... E não é só no futebol, ele politicamente sabe-se quais são as convicções dele, basta lê-lo, não é? E portanto, não tem filtro. E isso, desde que não passe uma linha, que é a linha da ofensa pessoal, eu acho que é divertido. Não achas, eu pergunto-te do Klopp porque gostava de ter a tua opinião sobre o facto, e tu trabalhaste no Sporting, já vamos falar sobre isso, não achas que os dias de hoje o futebol, eu sei que tu disseste que em 90 era pior, mas hoje com a comunicação dos clubes e com os filtros que se colocam em tudo, é mais difícil muito mais. falar-se de bom futebol? Nesse aspecto sim, porque os clubes controlam tudo para o bem e para o mal, não é? E aquilo que passa um bocadinho, mas vamos ver, os clubes têm que passar a verdade deles, certo, seja ela qual for, não é? Certo. E isso também dá trabalho e organização, não é? Claro. E eu creio que lá está, daqui a 20 anos se irá estudar como é que isto foi esta década nesse aspecto da comunicação, sem dúvida. Gostaste de trabalhar para a comunicação do Sporting? Vamos mudar. Gostaste de trabalhar para a comunicação de um clube, independentemente se o Sporting ou não? A malta que... Sabes, eu fui várias vezes tentado para sair da Renascença. Vou contar isto assim pela primeira vez, se quiseres. Várias vezes eu no Sport TV era colaborador, fui tentado por outros órgãos de comunicação social para sair e fui ficando sempre. E naquela altura venceram-me pelo cansaço, porque foram 4, 5 meses de conversas e sabes, eu percebi tarde que mudar faz bem. Que mudar faz bem. Faz bem a todos, faz bem à nossa saúde mental, faz bem às outras pessoas que vamos conhecer, faz bem à nossa relação pessoal em casa, e eu sempre tive a sorte na minha vida de encontrar caminhos. Se gostei de estar do outro lado, deu-me muitas ferramentas para aquilo que sou hoje. E isso foi, de certa forma, muito importante, porque conheço o lado dos jogadores, conheço o lado dos treinadores e aquilo que eles sofrem, aquilo que se debatem todos os dias. E eu acho que isso é um fator que me ajuda muito hoje na análise do jogo, porque se percebe algum certo tipo de reações deles. Não há nada que tu, e tu até és um tipo relativamente transparente e frontal nas tuas opiniões, portanto, imagino que também soubesses já muita coisa, mas não há nada nesse mundo da comunicação, de clube, e mais uma vez eu falo de clube no geral, que tenha desiludido e pensar, pá, porra, porquê que isto é assim? Tantas coisas. Mas não é só no futebol. Claro. Não é? As comunicações de crise é o mais difícil nas empresas. Está sempre em crise, portanto, o teu trabalho foi sempre em crise. Não é isso, mas é o mais difícil, não é? E é tão fácil também criticar, não é? Mas eu acho que isto são fases. Eu acredito sempre, lá está, falámos há pouco de Saki e Cruyff, nos antípodas, não é? Sim. Um do outro. E portanto eu acho que vamos viver uma fase, tínhamos que viver esta fase, mas eu acho que já está a atenuar, acho. Eu acho que há menos crispação. Sim, acho que está a atenuar e que vai atenuar mais, porque isto é cíclico, não é? Talvez com mudança de dirigentes, não sei. Eu acho que é muito importante a formação de dirigentes, o que está a acontecer. A Federação está a fazer também, não é? Sim, o que a Federação está a fazer. Ao nível de secretários técnicos, de diretores desportivos, de dirigentes. Sim. E, portanto, se não se fazia, se isto nunca se fez, como é que se queria que se tivesse a um nível mais alto nesta matéria?
Portanto, eu acho que isto só se vai repercutir, vai demorar anos, não é? Até que isto se repercuta também nestas questões da comunicação, porque mal ou bem, quem define a linha estratégica de um clube são as administrações, ou os presidentes, ou as direções, e portanto é a partir daí que os profissionais da comunicação, uns mais assintosos, outros mais brandos, outros que gostam de aparecer, outros não gostam nada de aparecer, que fazem um bocadinho a vida deles. Tens algum momento em que, na tua carreira, se calhar tiveste mais que mas aqueles em que dizes, pá, estou farto disto, vou deixar do futebol, vou-me deixar desta indústria, vou-me dedicar ao, sei lá. Sim, isso aconteceu um bocadinho a seguir a ter saído do Sporting, porque paralelamente abri a minha pequena agência de comunicação, e eu acho que isso, vamos lá ver, em 2011 entreguei a carteira de jornalista e decidi por várias razões não voltar a exercer. Podia ter recuperado em 2013, não sei bem, quando fui para a TVI, em 2013, qualquer coisa parecida. Podia ter recuperado a carteira e não recuperei, por dois motivos. Uma, porque achei que tinha quebrado uma linha. Passei uma linha para o lado de lá e que não devia voltar a jornalista, embora a lei me permitisse. Isso é um ponto. Mas mais do que isso, o que me levou a não voltar a ser jornalista foi perceber que vamos lá ver, alguns, fazem trabalhos de comunicação, sem qualquer ponta de vergonha, não é? E, portanto, eu percebi, eu não quero isto, eu quero continuar a fazer coisas de comunicação, media training e por aí adiante. Em 2013 eu pensei, bem, não vou fazer tantas coisas de futebol, mas depois fui tentado pela TVI, na altura, primeiro, creio que pelo Sousa Martins e pelo Luís Sobral, estava na TVI na altura. Depois chegou o Sérgio Figueiredo para a direção de informação, é que nasceu mais bastidores e mais transferências, e portanto fui acabando por gostar muito de fazer aquilo também. Não é? Eu vou-te ser muito honesto, eu não sou muito fã do registro mais bastidores, mais transferências. E não sou, não é porque seja mau, é porque é uma coisa que tem menos. Mas eu estava esperançado que hoje me dissesse a grande transferência que vai sair para a semana, mas se não tiveres aí nada. Sabes, nos últimos 8, eu saí da TVI em janeiro do ano passado, portanto em 2019, fiquei até ao final de janeiro, depois fiquei a fazer só os jogos que me comprometia nas relações de jogos, já não lembro quais, mas que fiquei para fazer. Mas se eu hoje quisesse, para as pessoas perceberem, erramos muitas vezes nas transferências e por aí dentro, mas eu recordo-me quando aquilo começou, uma das primeiras transferências que demos foi a de Maxi Pereira do Benfica quando assinou pelo Porto. Não, elas batiam muito certo, isso não põe em questão. Mas não é questão de bater certo, é que às vezes as pessoas pensam que é palpites e vamos lá ver. Na esmagadora maioria das vezes são os próprios presidentes, dirigentes e diretores desportivos e com o passar dos anos a bola de neve cresceu de tal maneira, para se ter uma ideia, isso também contribuiu um bocadinho para eu vou parar com isto e vou aceitar este novo desafio, que aquilo era ininterrupto, não é? E portanto, porque tinha muita visibilidade, eu não sei se vocês têm noção, mas o Mais Transferências teve ali períodos às 6 da tarde que tinha 200 mil espectadores. Sim, pois não sei se têm bem a noção do que é isso, 200 mil espectadores no Cabo a um final de tarde. Foi de tal maneira que hoje toda a gente tem ali desporto. Mas sabes que eu acho, não leves a mal, eu acho também porque a malta gosta do português, gosta disso, né? do transferência. Mas agora pergunto eu, num canal, seja ele qual for, que é privado, que tem que ter audiências para ter retorno publicitário. Claro. Portanto, o caminho é aquele, não é? Não pode ser outro. Obviamente. Olha, concordas comigo quando eu digo que tu ganhaste mais vezes que o Rui Pedro Brás nos palpites? Não sei, isso não faço tanta bola. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu não conhecia o Rui, deixa-me só dizer isto, às vezes as pessoas podem... Gosto do Rui, atenção. Eu não conhecia o Rui e hoje sou amigo dele. Hoje, há muito tempo que sou amigo dele. Gosto dele. Se há pessoas que na minha vida profissional me surpreenderam pela capacidade de trabalho, atenção, pela capacidade de trabalho é o Rui Pedro Brás. E, portanto, essa justiça tem que fazer... Eu gosto muito da frontalidade. O que eu te queria dizer é mais porque, olha, eu lembro de dar um exemplo que uma das vezes que eu vi, que foi... Nos pagamos algumas vezes, sim. Pagaste algumas vezes. E é o Depay. Depay no Manchester United. O Depay vai para o Manchester United do PSV
E o Rui Pedro diz, o Depay vai ser um jogador. E tu dizes, olha que eu não acho que vá, olha que eu acho que o Depay não vai ser assim isso tudo. E o Rui, tu és maluco, isto o Depay não é um qualquer. E olha, pronto. Mas isso aí é mais opinião pessoal, não é? Mas eu esse lembro porque vi esse, estás a ver? Sim, tivemos opiniões contrárias muitas vezes em relação à qualidade dos jogadores, não é? Mas isso faz parte, não é? Eu também, lá está. Também gostamos mais de um tipo de futebol ou do outro, ou de todos. Eu gosto de coisas que me encantam. Falei do Chalana e do Futre, e de jogadores que me encantaram, do Salif Keita, que eu sei que vais ver. Eu vou ver, pois claro. Então. Sabes que esse programa chama-se Vamos Falar Futebol 10. A malta diz, Rui, tira daí o 10, que isso o 10 não faz sentido nenhum. Porquê é o 10? Por causa do Rui Costa, Maradona, espetacular. Paulo Futre, Ronaldinho e Pelé. Porque 10 é mágico, pá. 10 é futebol mágico, é o futebol que o Rui Costa ganha, abre a perna, passa na linha, mete no meio o Sim, mas eu gostei desses todos, é evidente. Estou a ter se não gostei, não é? Há outros 10. Pelé não vi jogar, atenção. Pelé também não vi jogar. Portanto, eu gosto de falar daquilo que vejo. Aldo, mas houve ali uma série de 10 italianos. Sim. O Del Piero, o Baggio, o Totti, que eram fantásticos futebolistas, não é? Del Piero é incrível, pá. Sim. Mas eu dei-te 5, eu podia estar aqui. O que eu quero dizer é que, eu para teres uma ideia, que isto vai tão extremo, que eu na Alemanha eu podia customizar a matrícula do carro, tipo o Ronaldo, mas com menos... Eu sei, eu lembro disso. A minha matrícula era RPS 10. Os últimos grandes 10 que me encantaram, vamos lá falar de portugueses, se quiseres. Claro. Rui Costa, sem dúvida. Rui Costa. Eu acho que as pessoas, mesmo os mais novos, não têm noção. Incrível o que o Rui Costa é. Pá, que jogador, mano. Arrepiaste-me todo. Eu tinha aposta do Rui Costa em casa, pá. Eu sou de Sport. E o Deco. Deco, muito. Embora o Deco fosse um bocadinho mais que um 10. O Deco era aquilo que ele quisesse, não é? Gosto muito do Deco. Olha, eu gosto muito do Bernardo. Sim. Não é um 10 puro, não é um 10 puro, mas é... Pena, lá está, que o Guardiola o coloque numa posição que eu acho... Não gosto. O Leonardo também o pôs, mas que é da direita para vir para... Mas não gosto tanto. Eu acho que vou dar um exemplo de Portugal. Portugal contra... Quanto é que foi a final? Acho que foi na Liga das Nações. Com a Holanda? Com a Holanda. Pá, ele a baixar é um jogo absolutamente incrível, não é? O Bernardo é talvez o jogador que mais se aproxima de um 10. Muito. Pá, e olha, eu achava que o João Mário ia ser esse jogador. Não evoluiu, né? E pá, tem um toque de bola fantástico, a bola no ar mata e morre no pé. Mas o Bernardo, eu costumo dizer, eu vi os jogos do Benfica B por causa do Bernardo, porque é um jogador, pá, ele baixa, ele joga bem entre linhas, ele joga na ala e fecha no meio, abre o espaço, pega na bola, dribla, sabe tudo do futebol. O Bernardo, se estiveres a ver, que o Pedro seja teu amigo, pode vir cá falar comigo. Não sou amigo, nunca falei com ele. Não é? Não, só te cumprimento. Olha, o que achas do futebol jogado aos dias de hoje em Portugal? Achas que a qualidade, e tu que falaste dos 90, hoje joga-se pior futebol em Portugal? Sabes, estamos a passar no 11, as campanhas europeias, está quase a acabar, das 6 finais europeias deste século, das equipas portuguesas. E temos que ter memória. Eu acho que só podemos ter futuro quando temos memória. Vamos lá ver. Meio campo com Deco, Costinha, Manis, com Vitor Bahia na baliza, Jorge Costa, sei lá. Quer dizer, o Alenich já estava no banco, o Capucho, o Pedro Mendes estava no banco, eu sei lá. Sim. O Carlos Alberto, depois apareceu, Derlei McCarthy. Incrível. Façamos assim as contas. Centrais do Porto, eu sou do tempo do Celso Geraldão. Não viste? Eurico Lima Pereira, depois Celso Geraldão. Mais recentes, se quiseres. Tu é mais Aloísio, depois começa a passar para Aloísio, mas se quiseres Otamendi e Mangalá. Mesmo isso. Sim, são muito bons. Evidente que perdemos aqui, vamos ver, perdemos no topo qualidade futebolística dos jogadores. Já ver se eu me consigo explicar. Na minha opinião, perdemos no topo qualidades futebolísticas nos jogadores. Ganhamos na base porque há mais aposta de jovens e depois qual é o nosso problema? É que quando eles conseguem realmente impor-se, depois já não os vemos, lá está em ponto rebuçado, que é os 24, 25, 26, porque já não estão cá. Repara, esta época saiu da Liga Revelação um jogador que já foi titular no Lille, que jogava na Liga Revelação no Leixões, o Onana. Sim, é verdade. Craque. Sim, e portanto já joga no Lille.
Ou seja, há mais qualidade e quantidade ali por causa da revelação das Bs e não sei o quê, entre os 19 e os 22, 23 anos, muito mais quantidade, só que não chegam ao seu ponto de zénite nos clubes grandes em Portugal nem nos outros, porque não há capacidade financeira para os reter. E nesse sentido, depois tivemos outro problema que foi, continuamos a ir aos caramelos à Argentina e ao Brasil e por aí adiante, mas antes dos caramelos já estão os outros com os chocolates todos, porque têm mais dinheiro do que nós, não é? Pedro, eu vou-te contar aqui. Deixa-me só dizer isto, a democratização do futebol, o que permitiu foi que hoje à distância de um ecrã de televisão toda a gente vê os jogos todos, com as plataformas que existem. Claro. E, portanto o scouting já não era como antes, que era ao telefone, olha este é que é bom e aquele e não sei o quê. Portanto hoje é tudo, é mais fácil para os que têm dinheiro. Mas eu como sportingista, eu entristece-me imenso passar do William Carvalho para o Dom Biá, pá. Não leves a mal, mas é muito complicado viver com uma coisa destas. Eu acho que, sabes, o William tem sem menosprezo, falta de respeito para o Betis, mas é pequeno. É que ninguém pegou nele, não é? É uma coisa que me faz muita confusão. Olha, eu há dois jogadores, e com as suas dívidas que eu gosto imenso naquela posição, então, um bocado pelo meu romantismo, apesar de eu não gostar muito de um deles, de personalidade, que é o Busquets, mas gosto muito daquele estilo de jogo 6 que baixa e que dá saída. Mas depois o William tem uma coisa fantástica. A malta diz, pá, o William só passa para o lado. Pá, se fosse fácil, o Dom Biá também fazia. Se fosse fácil só passar para o lado, o Dom Biá também passava. Sim, mas há muitos Dom Biá. Eu digo Dom Biá porque é do Sporting. Sim, mas é verdade. Quer dizer, a malta acha que é fácil porque estás no sofá. Quer dizer. E não foi um jogador barato para a realidade do Sporting, o Dom Biá. E, portanto, nada. E se calhar estou a ser injusto com ele porque é os sistemas e não sei o quê. Agora, eu olho para o William... Não é os sistemas, porque ele saiu do Anderlecht sem jogar, jogou na Rússia num clube pequeno. Eu não acredito em coincidências. Não é nada, pá. É um jogador que não tem qualidade que nos na brincadeira, é um jogador que dá para o fofó, pronto, com todo o respeito para o fofó. Mas eu gosto muito do futebol e eu até acho que o William às vezes é muito injustiçado pelos portugueses, porque parece que é aquele... Pá, ele, homem lento, está bem, calma. Mas, quer dizer, aquela saída que ele dá... E também eu gosto de outros médios, mas o William... dada aquela primeira fase de construção, recebe a bola e depois consegue sair a jogar e abrir logo o jogo, tanto num passe longo como num passe mais rasgado. Uhum. Eu espero que ele encontre outro clube mais condizente com a sua qualidade. Olha, momento mais... Pá, tira-me daqui, na tua carreira. Foi a meia-final com a França. É? Em 2000, sim. Doeu-te imenso? Por dentro aquilo estava... Porque se sentia, sabes? Naquela altura sentia-se agora. Merecíamos, pá. Aquela malta merecia, pá. Sim. Rui Costa, que mereciam tanto aquilo. Rui Costa, Figo, João Pinto, aqueles três, incrível o que jogavam. Fiquei, enquanto pensas aí, gostei. Sabes o que é que para mim descreve o Rui Costa como jogador e como personalidade? É o golo contra a Inglaterra nos quartos... em Lisboa, 2004. Está no Saiu banco. Do banco e foi o melhor jogador em campo. Isso, percebes? Epá, tinha ido para o banco, aquela mudança do Scolari depois da Grécia, e malta, o Rui Costa acabou e o gajo sai do banco e faz um golo absoluto, arrepia-me todo, faz um golo absolutamente incrível. Personalidade, celebra como se fosse o primeiro golo da carreira dele quando tinha não sei quantos anos. E estava a acabar a carreira dele. Estava a acabar, e acaba depois daquela. É incrível, não é? Eu acho que eu sei que tu dizes que o futebol é diferente, mas eu acho que nos falta, eu hoje ao dia de hoje, eu gosto muito do Ronaldo, eu gosto muito do Bernardo, mas eu não vejo nenhum deles. Nenhum 10. Tu és um apaixonado. Lá está, o 10. Isso, pá, falta-me o 10. Pô, Rui, vê lá isto e aparece aqui, pá, que eu tenho aqui para ver se vocês querem falar comigo. Olha, quem são a malta que te influenciam mais na tua carreira? Aqueles que tu... Que é como relatadores no início da minha carreira? Seja quem for, quem são aqueles que tu olhas como referência, pá? É aqueles que tu falaste há bocado? Não. Eu há bocado falei nomes de alguns que relatavam e na altura por causa do hóquei em patins. As pessoas que mais marcaram a minha carreira, já os dois morreram. O José Alves de Santos. Uhum. O Alves de Santos foi muito importante na minha carreira, eu tinha 19 anos. E aquilo que ele me disse, a forma como me disse, a serenidade incrível, era uma personagem incrível do futebol português, repito, do futebol português. Ele foi o primeiro a apresentar aquilo que se pode convencionar, eu não me lembro, não? Nem sei o ano em que isso foi, não era vivo, mas o primeiro a apresentar aquilo que era um domingo desportivo, não é? Na Feira Popular em Lisboa, na altura a RTP fazia dali.
e foi narrador de futebol na RTP durante muitos anos, depois comentador na Renascença, e eu, miúdo, bebi muito dele, na sua serenidade, na sua calma, na sua paciência para explicar aos mais novos, e nos antípodas, o José Neves de Sousa. O Neves era tudo no risco, sim, era tudo no limite. Não sei se sabes, mas está no YouTube um dia, no Ele Vai ao Domingo Desportivo, e perguntam: foi suspendido o selecionador, quem é que deve ser o selecionador? E ele diz: eu. Isso não vi, mas... O Neves eu tratava-o assim. Muita gente pensava que eu era filho dele por causa do Sousa. Sim. Mas também me diverti muito com o Neves e aprendi muito com ele, e ainda hoje cito o José Neves Sousa inúmeras vezes. E portanto foram as duas pessoas que nos antípodas um do outro, na sua maneira de ser, mas que me influenciaram muito na altura enquanto jornalista e no relato. Onde é que estavas do gol do Éder? Estava no estúdio da TVI. Na tua cabeça passou a pau, era nos chutes, não é que tu vai, passa a bola e depois... Sabes, aquilo foi mais de acreditar e de convicções. O engenheiro Fernando Santos é um homem de fé e isso não podemos apagar nunca. Nada. E saber o discurso dele, e eu acho que ao menos isso muita gente que é cética deve perceber e fazer justiça ao seu discurso desde o início. E se ele tinha feito tanto, contou um pouco na Grécia, mesmo eu pensando que nós não tínhamos a nossa melhor seleção, que eu vi de sempre, porque lá está, vi em 2000 e 2004, mas principalmente em 2000, a dado passos, eu quando foi o jogo com a Croácia, eu disse, qualquer coisa que está a passar. Não acredito em... Percebi, lá está, pelo facto de ter estado do outro lado, junto a um balneário, percebi que aquela equipa era mesmo a soma das unidades todas. Sim. E é mais importante entre o 12º e o 23º do que os 11 primeiros. Isto pode parecer às pessoas, lá estão, frases feitas. Não, mas é verdade. Para quem está fechado 40 dias... É aí que se criou conflito. Queria ser fácil acabar com aquilo, não é? Claro. E portanto, depois afinal, aquilo afinal não podia ter contornos. Acho que daqui a 30 anos o Spielberg da vida, ou 40, vai fazer uma história sobre aquilo. O melhor jogador do mundo do ano saiu lesionou-se aos primeiros minutos, saiu antes do intervalo, tudo para perder, nada para ganhar, e depois foi o que foi, não é? Houve ali uma conjugação de fatores, que se quiserem estrelas estavam alinhadas, não é? Estrelas só há no céu, e mesmo assim não são todas iguais, não sei se já reparaste. E não estão todas juntas. E portanto houve ali uma conjugação de fatores. Eu estava no estúdio da TVI e confesso que foi a única vez que eu me emocionei a ver um jogo de futebol. Eu me emocionei no sentido lacrimejei, acho que foi... Se foi o Éder, porque se calhar tinha que ser o Éder, não é? Para o Spielberg tinha que ser o Elber, se não é o Éder, quem é que vai ser para o Spielberg? Mas não me passou pela cabeça, não remate. Eu queria que a bola não chegasse muito à nossa baliza, que era mais fácil não haver golo. Já me dava por satisfeito pelos penaltis. Achas? Epá, eu, apesar da malta ter aquela coisa com o Éder, eu até era um dos tipos que achava que o Éder era muitas vezes maltratado injustamente. Não, isso foi. Porque é um jogador, não é tão mau quanto as pessoas dizem, é um jogador... Não. Basta olhar para a carreira dele. Claro que sim. Basta olhar para a carreira dele. Isso é o primeiro ponto. Depois, teve um problema, que creio que foi a 20ª transição que fez o primeiro golo, ou a 18ª, assim. E isso foi um ponto de lança... estigma, não é? Sim, criou um estigma. Mas marcou o gol mais importante da história deste país. Esta conversa. Para mim és maior. Se corre e costas, tu, pá. Mas eu já disse muitas vezes, quando o Moutinho mete no Éder, ele diz, pá, Éder, vais matar aí para quê, pá? Se és burro, passa a bola, pá. E o Éder depois marcou, pá, a ganda Éder, é isso mesmo. Mas aqueles minutos a seguir foram os minutos mais longos da minha vida, pá. Não, para mim não foram. Poxa, para mim foram. Não, já foi mais... A França estava rendida. Achas? Mas é capaz, aquilo é um murro no estômago, não é? Aquilo é uma coisa... E nós sabemos disso, nós tivemos o mesmo... Aquela seleção foi campeã do mundo 2 anos depois, é bom não esquecer disso. Quer dizer, com poucas diferenças, mas foi campeão. E os anjos estavam connosco, pá, porque aquela bola do Giroud ao poste... É o Giroud, não sei se é o Giroud ou se é o outro, no minuto 90. Creio que eu... Não é o Giroud, é o outro bacana. O que foi para o México, para o futebol mexicano. Não é o Giroud. Eu não vou lembrar dele. Olha,
Qual é que é o teu momento mais caricato no jornalismo, no teu trabalho? Aquele que tu dizes, o que é que se passou agora? Foi a cobrir voltas a Portugal em bicicleta, não era a minha praia. Gosto muito. Não era a minha praia. Eu gosto de ver o ciclismo. Passava horas, a tarde miúda, a ver a volta à França e essas coisas, porque eu sou de um... Eu nasci, embora tenha raízes minhotas, eu nasci na terra do ciclismo, do melhor ciclista português de todos os tempos. E, portanto, que é o Joaquim Agostinho, sou de Torres Vedras, nasci em Torres Vedras. Meu pai é sportinguista por causa do Joaquim Agostinho. Como? Meu pai é sportinguista por causa do Joaquim Agostinho. Sim, houve muita gente, o Joaquim Agostinho, o Carlos Lopes, e aquele, sabes, há coisas que não se esquecem. O funeral dele, eu não sei se as pessoas têm bem noção, mas entre Torres Vedras e a aldeia onde ele foi sepultado, ele era de Bergenjas, ele creio que ficou no cemitério de Silveira, são 9, 10 quilómetros. Aquilo que vimos no Europeu, o funeral dele foi qualquer coisa que me marcou muito. Chorei que nem uma criança, na altura. E, portanto, sendo de ciclismo, eu aprecio de uma terra de ciclismo onde houve grandes ciclistas, alguns deles vencedores da Volta a Portugal em bicicleta, o Lionel Miranda, o João Roque, o Jorge Silva, que também creio que ganhou uma Volta a Portugal, depois até o Joaquim Gomes casou com uma torriense. Portanto, aquilo é uma terra de ciclistas. Sempre foi, como Alpiarça, a sua medida e não sei o quê. Mas fazer a Volta a Portugal não era a minha praia, não me sentia confortável e muitas vezes errei. Valia que havia o Neves, que estava sempre perto e que ia às dobras e coloria sempre as coisas. Eu já sou mais da geração João Pedro Mendonça e Marcos Chagas. Sim, João Pedro Mendonça começa na Renascença, já eu lá estava. Há pouco falaste no início da conversa da rádio e daquilo que nos inspirou. A rádio que trouxe, a rádio que se fazia de antes, porque hoje a rádio é uma coisa que eu fico com urticária, que é o chamado formato. Que é tudo gravado antes ou quase tudo. Mesmo que seja 5 minutos antes. E o que a rádio deu foi grandes comunicadores, porque mesmo pessoas que hoje estão na televisão, eu sei lá, né? O Nuno Santos, o Carlos Daniel, o Jorge Gabriel, mas o Bento Rodrigues, sei lá, pessoas que até estão noutras áreas, mas começaram na rádio e fazer relatos, muitos deles, porque o relato dava e dá. Eu sentia-me satisfeito quando fazia relatos na rádio, quando recebia umas mensagens ou umas cartas de um cego a dizer eu vi o jogo. Isso, é verdade. Isso é o maior elogio que tu podes receber. Incrível. E, portanto, dá-nos uma bagagem para o improviso e para estas coisas, nunca mais nos calamos, não é? Quando gostamos da conversa. Eu acho que já respondeste, mas eu vou tentar na mesma. Qual é que é o momento na tua carreira ou na tua vida que mais te marca no futebol? Não, quer dizer, marcar no sentido da alegria, sem dúvida o gol do Éder, não é? Aquele que te arrepia, por exemplo, negativo ou positivo, aquele que se pensares agora te arrepia todo. 2000, a mão do Abel. Não é mão, pá, que não é mão. Diz o Abel, não esteja a ouvir, mas não é a mão, é depois ainda aquele período todo, o penalti que ainda estava com esperança, ele vai falhar ou o Vítor vai defender. Sim, talvez isso tudo conjugado foi incrível esse jogo. Pedro, está feito, pá. Está feito? Um abraço. Espero que tenhas gostado. E tu também. Um abraço. Até à próxima.